Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E o Jornal Brasil Atual vai conversar hoje com a supervisora do escritório do DIEESE no Distrito Federal, a economista Mariel Lopes. Muito bom dia, Mariel. Bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Parabéns pelo seu dia. Bom dia, muito obrigada. A gente vai continuar falando sobre a situação da mulher nos serviços, enfim, no mercado de trabalho, especificamente sobre o serviço público. As mulheres continuam enfrentando barreiras para crescer no serviço público aqui no Brasil. Um estudo Mulheres Líderes no Setor Público da América Latina e do Caribe, que foi realizado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no final do ano passado, coloca o Brasil em uma posição inferior à maioria dos vizinhos aqui da região, como Argentina, Colômbia, Costa Rica, no que diz respeito à paridade de gênero no setor público. Apesar de representar mais da metade da força de trabalho na burocracia brasileira, ou seja, 59%, as mulheres ocupam menos de 20% dos cargos de direção. Os setores que as mulheres estão mais presentes e conseguem crescer na carreira são os tradicionalmente associados ao feminino, aqueles principalmente ligados ao cuidado, como educação e saúde. Já os espaços ainda associados ao masculino, como economia e defesa, continuam majoritariamente ocupados por homens. Nesses cargos, a remuneração, acreditem, se quiser, também continua a ser mais alta. Que surpresa, não, Mariel? Como é que a gente vai poder interferir ou mudar essa situação? Como é que você avalia a situação do Brasil a partir desse estudo, mostrando como o país ainda está atrasado em relação aos países vizinhos? É bem interessante esse estudo, né? Porque a gente tem dados do IPEA que indicam que as mulheres já são 60% das servidoras públicas brasileiras. Então, a partir disso, né, o esperado seria que elas ocupassem mais cargos, né, de direção, de gestão, cargos de liderança, né, dentro do setor público. E o que a gente observa a partir desse estudo é que isso, infelizmente, não acontece. Ou seja, a gente observa que no setor público, também como no setor privado, a gente tem barreiras à liderança feminina, né, e à ascensão das mulheres aos cargos mais altos. Agora, Mariel, isso também se reflete na diferença salarial? Mesmo no serviço público, existe diferenciação entre o salário pago às mulheres e aquele pago aos homens realizando o mesmo trabalho? Isso, sim, a gente observa que as mulheres no setor público recebem, em média, 25% a menos do que os homens, né? Mesmo a gente tendo uma situação em que, como eu falei, a gente tem mais mulheres, né? E a gente tem mulheres com qualificação muitas vezes superior à qualificação dos homens, né? Mas a gente não tem a estrutura do setor público voltada para atender as necessidades das mulheres. A gente reflete um pouco os problemas que a gente tem no setor privado, né? De não ter uma rede de apoio fora do trabalho, né, para ajudar essas mulheres a terem oportunidades de se dedicar mais ao serviço nessas funções de liderança que muitas vezes exigem viagem ou exigem horário de trabalho, né, diferente do que é o normal. Para isso você precisaria de uma estrutura que desse mais apoio para essas mulheres, né, que muitas vezes são mães, são donas de casa, e a gente observa que no setor público a gente não tem hoje em dia, né, nenhum mecanismo para lidar com essas diferenças. Agora, a gente tem sempre a visibilidade dos cargos de, por exemplo, de presidenta ou de ministras dentro do governo federal. E o presidente Lula tem tentado criar essa paridade na burocracia, enfim, na administração federal. Como é que você avalia esse movimento? Ele é satisfatório ou ainda é necessário muito caminho a ser andado? Esse movimento ele é muito importante, mas ele ainda é insuficiente, né? Porque nós vemos que mesmo o governo tendo falado abertamente que gostaria que tivesse uma maior paridade, né, entre homens e mulheres, a gente não tem, por exemplo, 50% das ministras, né, como mulheres, e a gente não tem essa situação se refletindo nas outras esferas elevadas do serviço público. Se a gente considerar, né, no legislativo e no judiciário, a gente não tem também, em nenhum desses casos, uma tentativa maior de paridade. Então, apesar de que a iniciativa é muito bem-vinda, ela ainda está aquém do que a gente precisa, né? No caso do Brasil especificamente,
como mostra esse estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós estamos muito atrás de outros países da América Latina, em que muitas vezes a participação das mulheres no mercado de trabalho e no serviço público é proporcionalmente menor, mas elas estão mais representadas nos cargos mais altos. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema contrário. A gente tem muitas mulheres no serviço público, o que é uma coisa boa. O serviço público é mais receptivo às mulheres do que o setor privado, porém, elas não chegam nos cargos de liderança. Então, é importante a gente pensar em mais oportunidades de lidar com esse problema, né? Simplesmente falar que a gente quer ter uma paridade maior não é suficiente. É preciso pensar em políticas específicas para alcançar isso. E existe um outro desafio, eu imagino, Mariel, e isso já, enfim, a gente normalmente já noticia aqui no Jornal Brasil Atual, que se as mulheres já têm uma dificuldade de ascender na sua carreira, mesmo no serviço público, essa discriminação ela é duplamente mais grave quando se trata de uma mulher preta, né? A raça também tem uma barreira muito difícil de ser transposta, não? Ainda. Exatamente. Normalmente a gente tem essa questão, né, do diferencial de ascensão dentro do serviço público para a mulher negra, né, que tem mais dificuldade ainda. Então, quando a gente discute todas essas questões das diferenças, né, de ascensão entre homens e mulheres, a gente precisa de levar muito em consideração esse recorte, né, como que as mulheres negras têm uma dificuldade maior. O serviço público tem uma vantagem com relação ao setor privado no Brasil, que como a gente tem um mecanismo de concurso, né, a primeira seleção ela é mais igualitária, digamos assim, né? O problema é que na hora que a mulher entra de fato no serviço, ela começa a passar pelas mesmas barreiras que ela passava no serviço privado, que tem muito pouco a ver com a sua competência e muito mais a ver com esses pré-condições que já existem na sociedade, né, que refletem o que está acontecendo no resto da sociedade. No caso do Brasil, né, a gente tem um racismo estrutural que atrapalha a ascensão da população negra, e isso acaba se refletindo no mercado de trabalho. A gente está conversando com a Mariel Lopes, que é economista, supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal. Mariel, e aí vem aquela questão, a legislação brasileira. As mulheres ainda continuam subrepresentadas também no parlamento. O que vem primeiro? É o ovo ou a galinha? Ou seja, as leis devem vir primeiro, as mulheres no parlamento formando e colocando uma legislação que seja garantidora dessa paridade, ou enfim, o serviço público e você colocar cotas, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, para que as mulheres alcancem essa paridade e a partir daí também chegam ao legislativo. Como é que você avalia essa relação entre legislativo e o mercado de trabalho dentro da burocracia de governo? A gente tem estudos, né, em outros países que têm uma situação mais paritária que a brasileira, né, que indicam que há muitas vezes a necessidade de estabelecer, né, legislação, que inclusive legislações que exigem cotas, né, para a gente aumentar essa paridade, né. A questão é, como você disse, quem que vai fazer essa legislação? De onde vai vir essa iniciativa, né? Essa iniciativa vai acontecer no Poder Executivo, né, de mandar para o Congresso, por exemplo, um projeto de lei, uma emenda que aumente a paridade de representação no setor público, ou o próprio Congresso, formado em sua maioria por homens, vai ter essa iniciativa por conta própria, né? A mesma coisa se a gente pensar no caso do judiciário, né, que faz muito das suas próprias regulamentações. Nós vamos esperar que essas regulamentações sejam feitas de maneira orgânica, né, que elas aconteçam a partir do momento que a gente tenha mais mulheres, ou nós vamos tentar interferir, né, nesses poderes, de modo com que a gente tenha cotas e a gente tenha uma presença feminina maior no curto prazo, devido às cotas, mas que isso ao longo do tempo, né, se transforme numa questão orgânica, né, que isso seja naturalizado dentro dos poderes. Porque o que a gente observa nos casos, né, fora do Brasil, desses outros países que estão na nossa frente nesses rankings de igualdade de gênero no setor público, é que é muito importante que você tenha essa interferência, né, da legislação, de tentar
de alguma maneira, né, criar as condições para que essas mulheres ocupem esses cargos, que infelizmente isso não acontece de uma maneira natural. Isso tem que acontecer algum incentivo externo, muitas vezes do Poder Executivo, para que isso ocorra. Agora, Mariel, você acha que também faltam iniciativas, a partir desse estudo realizado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, de haver mais troca de informações entre os diversos governos e haver um movimento conjunto em direção a essa paridade tão necessária? Sim, sim, acho que esse estudo é muito importante, porque, né, coloca luz numa parte que muitas vezes não é discutida no mercado de trabalho, né, que é o setor público, que é muito importante. No caso aqui do Brasil, nós sabemos o quão importante o setor público é para o mercado de trabalho brasileiro, né, inclusive com essa questão de a gente ter uma presença maior das mulheres, né, e acho que esse estudo é um primeiro passo, né, para a gente conseguir discutir melhor e, às vezes, fazer um intercâmbio, né, de ideias e de ações, de políticas públicas que estão sendo realizadas nos países aqui da América Latina, né, nossos países vizinhos, que têm semelhanças culturais muito grandes com o Brasil, né, semelhanças da sociedade com a sociedade brasileira, e eu acho que a partir disso a gente pode tentar desenvolver melhores mecanismos aqui dentro para a gente alcançar essa paridade, para que quando esse estudo for refeito, né, daqui a alguns anos, que o Brasil esteja numa situação mais condizente com o fato de que a maior parte dos funcionários públicos brasileiros são mulheres. E aí eu estou pensando aqui, para a gente terminar, Mariel, que para essas relações se darem é preciso também que a diplomacia entre em campo, né? Participe e faça toda essa costura entre os diversos governos. Mas mesmo no Itamaraty, poucas mulheres alcançam o topo da carreira, não? Exatamente, é o que a gente observou, né, nesse estudo e em outros estudos que indicam, né, como é difícil para as mulheres chegar ao topo da carreira diplomática, né, e aí novamente a gente tem essa situação, né, de uma falta de um arcabouço institucional que consiga lidar com as diferenças das necessidades dos homens e das mulheres nessa tentativa de melhorar a sua situação dentro do serviço público, né? Por exemplo, no caso do Itamaraty, né? Para as mulheres subirem de cargo é muito mais complicado quando você tem família e tem filhos, e as mulheres normalmente são a cuidadora primária, né, das crianças e dos outros entes da família. Então, a gente precisa que isso seja considerado, porque só assim a gente vai ter uma política pública e a gente vai ter a nossa diplomacia também voltada para lidar com esse problema, né? É preciso que a gente tenha uma intervenção institucional de maneira com que a gente tenha mais mulheres nesses cargos de liderança, justamente para essas mulheres discutirem como fazer isso não ser uma coisa pontual, só desse governo, né, no caso do governo atual, que decidiu explicitamente que ia tentar ter mais mulheres nos cargos de liderança, mas como que isso torne-se uma política de Estado, né, como que se torne uma coisa comum no Estado brasileiro, de que a partir de agora a gente tenha pelo menos a metade dos cargos ocupados por mulheres. Infelizmente ainda não é a situação atual, né, mas a gente tem esperança e expectativa de que isso aconteça nos próximos anos. É o nosso desejo também. Quero agradecer a participação da Mariel Lopes, que é economista, supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal, fazendo uma avaliação sobre um estudo realizado pelo BID, mostrando que as mulheres enfrentam barreiras para a ascensão no serviço público aqui no Brasil. Mariel, muito obrigado pela tua participação, um abração para você. A gente continua em contato e volta a se falar. Obrigada. Conversamos com Mariel Lopes, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.